História de Sócrates e Platão. Aos que considerarem esse paralelo um desrespeito e pretendam que não pode haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída. Que, ao demais, trata-se de um fato da história que a ninguém será possível apagar. O homem ha chegado a um ponto em que a luz surge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista inferior e acanhado dos interesses de doutrinas e de classes. Além disso, estas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Item 5. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Tópico 1. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não se pode emitir mais claramente a grandeza e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. E, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mundo após a morte. É, finalmente, o germen da doutrina dos anjos decaídos. Tópico 2. A alma se perde e perturba quando se ocupa do corpo para considerar qualquer objeto. Tem fraqueza, como se estivesse alcoolizada, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitos à mudança. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto passa. Interrompe então suas desorientações, pois que está unida ao que é permanente, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Assim, ilude-se a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Para as apreciar com igualdade, tende a as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Tópico 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o componente dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos provoca 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 fantasias e de 1000 tolices, de maneira que com ele impossível se nos torna ser ajuizados, nem mesmo por um instante. Mas, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma. Ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, justo é esperá-lo, com homens igualmente libertos, e conheceremos, por nós mesmos, a essência das coisas. Essa é a razão por que os verdadeiros filósofos estudam a morte e a morte não se lhes parece de modo algum temível. Está aí o princípio das capacidades da alma obscurecida por motivos dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se apenas de almas já purificadas. O mesmo não se dá com as almas impuras. Tópico 4. A alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastado para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas,
quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo, sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, habitação, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites próprios à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas preferências. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria é descrito, qual mostra o Espiritismo nas evocações. Mais ainda, no tópico acima, se diz que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Outra coisa não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma, que boas resoluções tomou na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz, ao renascer, menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência anterior. Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. Tópico 5. Após a morte, o gênio, daimon, demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidas ao Hades, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiães, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Tópico 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada à má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres maldosos, mas todos os espíritos, em geral, dentre os quais se separavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os encarregados de lhe transmitir as vontades. Que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Coloque em lugar da palavra demônio a palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Coloque a palavra anjo e terei a doutrina cristã. Tópico 7. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Se a alma é imortal, não será seguro viver visando a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Tópico 8. Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos corrompida de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a detêm nos lugares da sua estada na terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior e menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas. Tópico 9.
Se a morte fosse a solução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que abastecer a alma não de enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral imediata, sendo consequentemente um incentivo para o mal. Que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se privou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão árduo é, para o mal, o passar desta a outra vida, a entrada na vida futura. Tópico 10. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi causa e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias, podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. Deparar-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência. O de que a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã esta máxima? Mas vale receber do que cometer uma injustiça? O mesmo pensamento exprimiu Jesus usando desta figura. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Você gosta de ajudar as pessoas? Você conhece alguém que gosta de espiritualidade? Você gostaria de ajudar ela a estudar o Evangelho? Então compartilhe esse vídeo com essas pessoas para vocês estudarem em grupo. Gratidão. Um oferecimento Espíritos de Luz.